Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula neste domingo. Feliz aqui de poder estar com os irmãos, mesmo que apenas remotamente, mas Deus nos dá esta ferramenta que nós temos usado aí ao longo desses últimos meses e mantermos a nossa comunhão e também o estudo da palavra. Nós vamos seguir o livro que temos estudado neste ano, né, A Vida na Casa do Pai. Estamos chegando ao final dele, na verdade. Já passamos aí por 8 aulas, sendo elas percebendo a importância da igreja local, nosso compromisso com a membresia da igreja, como escolher uma boa igreja, o relacionamento com a liderança da igreja, desempenhando o nosso papel de homem e mulher, a participação nos cultos de adoração, como usar nossos dons espirituais. Na última aula, como confrontar uns aos outros em amor, e hoje o assunto é como preservar a unidade do corpo. Mas antes de nós iniciarmos a aula em si, nós vamos buscar a presença de Deus neste momento. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, para que o Senhor aplique em nós a Tua palavra e os ensinamentos que vamos ter neste dia. Agradecemos, ó Deus, pela escola dominical, pelas demais classes, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mais uma vez, abrirmos a Tua palavra e recebermos do Senhor mesmo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Abençoa-nos, ó Deus, e pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto ou livro pelo qual os autores trabalham esse tema, como preservar a unidade do corpo, é a carta de Paulo aos Filipenses. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Nós vamos trabalhar bem praticamente toda a carta. Então abram aí as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Ou acesse, né? Dependendo do que você tiver na sua mão aí. Filipenses, diferentemente de Romanos, de Efésios e Colossenses, é uma carta pessoal, né? Ela trata de assuntos pessoais, porém os assuntos são tratados de maneira teológica, né? Ela é considerada a mais bela carta do Novo Testamento porque nós vamos nos lembrar aí que ela nos transborda de alegria, generosidade e entusiasmo. O tom da alegria do Senhor vai estar por toda a carta, e o conceito de regozijo e alegria aparece 16 vezes, né, dentro de 4 capítulos. Paulo escreve então aos Filipenses com 2 propósitos em mente. Em primeiro lugar, para agradecer à igreja, né? A igreja de Filipos foi sempre uma igreja muito generosa, que participou ativamente no ministério dele. E é uma carta então de gratidão, né, pelo envolvimento da igreja de Filipos com as necessidades dele. Filipos foi a única igreja, né, que se associou a Paulo desde o início para sustentá-lo. E enquanto Paulo esteve em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Enquanto ele esteve em Corinto, socorreram ele também financeiramente. Quando foi para Jerusalém, depois da 3ª viagem missionária, a igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia. Quando esteve preso em Roma, enviaram Epafrodito com donativos e para lhe prestar assistência na prisão. Então existia aí uma ligação muito forte entre Paulo e essa igreja. Em segundo lugar, Paulo escreve para alertar os filipenses sobre os perigos que eles estavam enfrentando, né? Tinham 2 sérios problemas. Um deles era relacionado às heresias, né? Aos falsos profetas, aos falsos mestres, que Paulo inclusive chega a chamá-los de adversários, inimigos da cruz, né? Mas também existia um problema interno, problema de desunião, de presunção, de egoísmo, espírito de
reclamação, individualismo, e nós vamos tratar um pouquinho desse assunto hoje. Como é que a gente faz para preservar a unidade e passando primeiramente pelos quais são os perigos que ameaçam a unidade da igreja. Nós vamos então começando aí no capítulo 1 de Filipenses, no verso 15, vocês vão observar o seguinte. Paulo, então, menciona um exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. Nós vamos ver isso no capítulo 1, então, no versos 15 e no verso 17. Você vai observar o seguinte. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. E no 17 ele disse, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, isso certamente enfraqueceria ou enfraquecia a unidade da igreja. E Paulo fala então sobre dois grandes perigos que conspiravam contra a unidade da igreja. E quais são esses perigos? Então, nós vamos agora no capítulo 2. Abra aí no capítulo 2. No verso 3, o primeiro perigo pelo qual Paulo nos alerta, como uma ameaça à unidade, está no versículo 3. Filipenses 2, 3. Primeira parte diz assim, nada façais por partidarismo. A igreja de Filipos, como eu mencionei há pouco, tinha muitas virtudes. Paulo chega, inclusive, a apontar e a considerar ela como a alegria e coroa. No finalzinho no início do capítulo 4, no finalzinho da epístola. Mas essa igreja também está ameaçada aí por alguns sérios perigos na área da unidade. Há tensões grandes dentro da igreja, a comunhão estava sendo atacada, e a palavra que é usada aqui para partidarismo, na palavra original, é resultado de egoísmo. Depois de Paulo mencionar a atitude que nós vimos no primeiro capítulo, mesquinha de alguns crentes de Roma, que movidos por inveja pregavam a Cristo para despertar ciúmes nele, pensando que o trabalho do apóstolo Paulo era uma espécie de campeonato, em busca de prestígio, volta agora a apontar os perigos que estavam afetando também a unidade da igreja de Filipos. Então nós vamos ver aqui quais são esses perigos. Nós voltamos um pouquinho no verso 27 do primeiro capítulo, um pouquinho antes aqui desse verso que nós lemos, em relação ao partidarismo. Ele cita aí o seguinte, verso 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Qual que é o alerta aqui do perigo? É o perigo de trabalhar sem unidade. Nada vai debilitar mais a unidade da igreja quando os crentes estão engajados, sim, no serviço de Deus, mas sem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado, quando cada um busca aquilo que é dos seus próprios interesses e não a glória do Senhor Jesus. E na igreja de Filipos haviam aí ações que estavam desordenadas. Eles estavam todos lutando pelo evangelho, mas não juntos. Vocês devem ter observado, no finalzinho do verso 27, que nós acabamos de ler, ele fala assim, no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Observem a ênfase, né, da unidade, né, de estar num só espírito, numa só alma e lutando juntos. Então, o primeiro perigo aí é o perigo de trabalhar sem unidade. No verso, voltando agora para o capítulo 2 mais uma vez, nós vamos ver no verso 21. Vamos lá. No verso 21, Paulo diz assim, capítulo 2 agora. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A quem, de fato, Paulo está se referindo? Ele está se referindo ao perigo dos líderes buscarem os seus próprios interesses. Paulo envia Timóteo à igreja de Filipos e dá um bom testemunho acerca dele, mas ao mesmo tempo ele faz uma denúncia a alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes, na verdade, eles eram amantes dos holofotes e não buscavam a glória de Deus, muito menos a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes. Então, este é o segundo perigo, né? O primeiro perigo nós vimos que é trabalhar sem unidade, né? Tudo isso dentro da questão do partidarismo, né? Trabalhar sem unidade e o perigo dos líderes buscarem os seus próprios interesses. Nós temos um novo alerta agora de Paulo, indo agora para o capítulo 3. Acompanhem comigo aqui no capítulo 3, nos versos 17, 18 e 19. Vamos ver aqui quais são os perigos pelos quais Paulo está alertando a igreja de Filipos e a nós, que ameaçam a unidade da igreja. Vejamos lá no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Que perigo é esse que Paulo está alertando como ameaça à unidade da igreja? É o perigo do mundanismo na igreja. A unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos, imorais. Essas pessoas, inclusive, fizeram Paulo sofrer de tal maneira que você, não sei se observou, no verso 18, que ele fala o quê? Ele fala que eu vos dizia e agora vos digo até chorando, ou seja, levou Paulo às lágrimas. E Paulo os denomina como inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas eram então mundanas e só se preocupavam com as coisas terrenas. Poderiam ser pessoas beberrões, imorais e com uma visão muito liberal da fé cristã, do tipo que sai dizendo isso não é pecado, não tem problema. Ao invés de a igreja seguir a vida escandalosa desses libertinos, o Paulo coloca já de início, no verso 17, que deveriam imitar o seu exemplo. Né? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois bem, o quarto perigo, ainda dentro da questão do partidarismo, nós vamos encontrar agora no capítulo 4, no versículo de número 2, onde Paulo dá nome, né, diretamente
a duas irmãs aqui. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Qual que é o perigo aqui? O perigo dos crentes, dos irmãos, nesse caso aqui ele cita textualmente duas irmãs, de viverem em conflito dentro da igreja. Aqui o apóstolo está trabalhando a questão do conflito entre as lideranças da igreja local, pessoas que estão disputando entre si a atenção e os espaços, né, dentro da atuação na igreja. Talvez imaginando que quando um trabalho era dirigido pela família de Evódia, possivelmente o pessoal de Sintique não participava, e quando ele era promovido por Sintique, quem não participava era o pessoal da irmã de Evódia. Pois bem, esses são então os 4 grandes perigos, né, que ameaçam a unidade da igreja. O perigo de trabalhar sem unidade, o perigo de líderes buscarem os seus próprios interesses, o perigo do mundanismo na igreja e o perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja. Mas tem uma segunda questão ainda, voltando de novo lá no capítulo 2, no verso 13, nós lemos a primeira parte, né? Nada façais por partidarismo, e aí ele acrescenta aí mais uma palavrinha, ou vanglória, ou também, talvez pudéssemos traduzir por egoísmo. Vanglória é buscar a glória para si mesmo. A palavra no original aqui só aparece aqui, no Novo Testamento. E ela denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer como um status, se autopromovendo, né, que rapidamente induz ao desprezo do próximo. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo colocou aqui o dedo na ferida, né, dos filipenses. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes e também por suas ações. Eles desejavam reconhecimento, distinção, não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal e ao mesmo tempo em que desprezavam os outros. Então, de maneira resumida e rápida, esses são os perigos que Paulo aponta na sua carta aqui aos Filipenses, que ameaçam a unidade da igreja. E também Paulo vai apresentar, evidentemente, quais são os alicerces, da unidade cristã. Nós vamos ver isso de novo no capítulo 2. Né? Nós vamos, mais uma vez, olharmos aí no capítulo 2, agora no verso 1. Paulo vai dar, então, a base doutrinária, né, em relação a que dão sustentação, né, que sustentam a unidade cristã. Esses pilares não são criados pela igreja, né, são dádivas de Deus à igreja. Paulo coloca, então, esses fundamentos, e esses pilares existem e precisam ser o alicerce da unidade. Podemos ver essa obra na própria Trindade, na construção da unidade da igreja. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. Vamos ver então quais são esses pilares da unidade. Como eu disse no capítulo 2, no verso 1, vamos ver lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo nos coloca aí a palavra exortação em Cristo. A gente vai sempre citando
a questão da palavra no original, porque a gente vem aprendendo ao longo dos anos que o grego possui formas de a tradução feita para o português às vezes perde exatamente o que no original teria uma abrangência maior. Então, a gente sempre retoma um pouco essa questão do original, que é importante. A palavra no original aí sugere que há uma obrigação colocada sobre a igreja de Filipos, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo. A exortação é em Cristo, para trabalharem juntos e em harmonia. Paulo, então, está convidando os filipenses, e a nós, evidentemente, a lembrarmos do nosso status de comunidade amada por Cristo. Todo crente, todos nós temos recebido encorajamento, nós temos recebido a exortação e certamente nós temos recebido o conforto de Cristo. Essa comum experiência deve unir os crentes, deve nos unir. Não dá para caminhar desunido com o nosso irmão e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Não dá para ter uma atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo odiar os irmãos. Isso não é, a palavra mesmo diz que isso não é possível. Se a gente caminha dessa forma, a gente está se enganando e está em pecado. Pois bem, então o primeiro pilar pelo qual Paulo nos exorta em relação ao alicerce, né, da unidade cristã é a exortação em Cristo. Ok? Ainda no verso 1, né, nós vamos praticamente só trabalhar com o verso 1 nessa questão dos alicerces ou dos pilares da unidade cristã. Nós vemos aí, voltando ao texto, se há, pois, alguma exortação em Cristo, o segundo pilar é alguma consolação de amor. E aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ele conclama, então, os crentes para que vivam juntos em harmonia e apela para os mais altos motivos. E quais seriam eles, né? O amor que o Senhor da igreja nutre pelo seu povo e deve nos impulsionar a viver dignamente. O amor de Cristo nos leva a amar como Cristo nos amou. Isso está lá, inclusive, em 1 João 3,16. O amor nos leva a dar suporte uns aos outros. O amor também nos leva a perdoarmos uns aos outros. Então, o segundo pilar do alicerce da unidade cristã é a consolação de amor. Primeiro, exortação em Cristo. O segundo, consolação de amor. Seguindo aí no verso 1, ele fala alguma consolação de amor e também alguma consolação do Espírito. Então, em terceiro lugar, o terceiro pilar seria a comunhão do Espírito. A participação comum no Espírito pelo qual os crentes somos batizados em um só corpo. E isso deveria determinar a morte de toda desavença, de todo espírito de partidarismo dentro da igreja. O Espírito Santo trouxe aos cristãos a comunhão uns com os outros. Isso nos remete lá à igreja primitiva, né? Vocês devem lembrar aí de memória alguns versículos que falavam que eles tinham tudo em comum. Aquilo que o Espírito fez na igreja primitiva segue fazendo hoje, e isso nós também temos que buscar. É o Espírito que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos.
É o Espírito que nos une a Deus e aos irmãos, de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus irmãos dá provas que não está possuindo esse dom do Espírito. Então, o terceiro pilar, irmãos, para que haja unidade cristã é a comunhão do Espírito. Pois bem, em quarto lugar, ainda no verso 1, vejam quantas lições aí de um único verso. Ele diz assim: se há entranhados afetos e misericórdia. De novo, a palavra no original, afetos, significa literalmente as entranhas humanas, que elas são consideradas aí a sede da vida emocional. Se você retornar lá no versículo 8 do primeiro capítulo, também é usada a palavra afetos, porém ali está se referindo mais ao amor de Paulo pelos filipenses. Aqui, ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles. Já a palavra de misericórdia é a palavra que descreve a emoção humana da piedade. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades e ajudas e ações frias. Certamente nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Então esses são os 4 pilares descritos aqui no verso 1 de Filipenses 2. Lendo agora o verso inteiro: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Depois nós vamos seguir trabalhando outros versículos, mas é interessante como ele começa o verso 2 deste capítulo. Completai a minha alegria. Ou seja, Paulo agora então vai trabalhar os relacionamentos, né, de maneira como a gente deve ter relacionamentos saudáveis na igreja. Na verdade, nós temos ainda bastante assunto para falar dentro desse mesmo tema, e nós vamos terminar por aqui hoje, e nós vamos dar sequência a esse assunto na próxima aula. Eu espero que você tenha desfrutado e acima de tudo que eu, você e todos nós coloquemos em prática isso que temos ouvido, não somente hoje, mas também nas aulas anteriores, na forma como nós temos ministrados na exposição da palavra nos cultos, às segundas-feiras, nas reuniões de oração. Nós temos sido tremendamente abençoados, né, nesses meses, através de tanto material que está disponível, né, para que a gente acesse a qualquer momento, mas acima de tudo que, como a palavra mesmo diz, que nós não sejamos ouvintes, mas também praticantes da palavra. Eu desejo a você um abençoado domingo, para que você reflita aí sobre a unidade, e nós vamos voltar nesse assunto no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos a aula. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos muito, Senhor, por esses momentos que pudemos passar hoje aqui na tua presença, e pedimos a atuação e a instrução do teu Espírito para que a nossa igreja realmente seja uma igreja que tenha unidade no Senhor. Que o Senhor trabalhe, ó Deus, nos nossos corações, que o Senhor esclareça, Senhor, aquilo que porventura tenhamos a ser resolvido com algum irmão,
Que isso, ó Deus, desperte em nós e que o Senhor nos dê sabedoria, que o Teu Espírito nos mova a resolver qualquer pendência que tenhamos, ó Deus, para que haja unidade, para que o Teu nome seja exaltado e para que a glória sempre seja do Senhor. Obrigado, ó Deus, por este texto tão atual e tão direto, ó Deus, que podemos tratar hoje. Aplica, Senhor, em nós, aplica na nossa mente. Faz, Senhor, que haja unidade na nossa igreja, na igreja de São Caetano, mas no Teu corpo, ó Deus. Não só na nossa igreja, mas aonde quer que o Seu nome seja invocado, ó Deus, que Teu Espírito seja presente e que sempre, ó Deus, nós tenhamos unidade e que o Teu Espírito também nos capacite, ó Deus, para que vivamos assim. Agradecemos pela nossa igreja, ó Deus. Agradecemos pela escola dominical mais uma vez e Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Um abraço.